essa parte do período colonial, né, um período pouco trabalhado no que se refere ao protestantismo, tá? E aí ele está dividido dessa forma, né? Primeiro a gente vai falar sobre a bibliografia, né? Não é a bibliografia completa, né? É apenas fragmentos de bibliografia que pega algumas partes do século XX, como os autores trabalharam esta temporalidade, que eu vou abordar inicialmente, que no caso é do século XVI ao século XVIII, como os autores estão trabalhando ou trabalharam. Depois a gente vai ver as fontes, um estudo de caso e, por fim, refletir sobre esse termo chamado protestantismo de invasão, que é o termo que a bibliografia caracteriza esse momento do protestantismo no período colonial, né, ou da América Portuguesa. Então, a gente parte inicialmente para a bibliografia dessa pergunta. O que ela nos diz sobre o protestantismo entre os séculos XVI e século XVIII? Então, a gente vai até alguma parte da bibliografia, os autores mais conhecidos e conceituados da temática, o que eles têm a nos dizer inicialmente, né? Que a gente, como historiador, primeiro a gente busca o diálogo com a temática das pessoas a qual estão pesquisando o tema que a gente pesquisa, né? Então, primeiro a bibliografia, depois a fonte, o que essa bibliografia nos diz ou não nos diz sobre o protestantismo no período colonial do século XVI ao século XVIII. E o primeiro autor que eu trago um fragmento é do Erasmo Braga, que foi replicado, e aí um autor do final, meados do século XX, que é o Carl Joseph Firran. Então esse trecho não está diretamente no Erasmo Braga, eu não peguei diretamente do Erasmo Braga, mas é uma reprodução do Carl Joseph Firran. Basicamente, esse momento do colonial é tratado da seguinte forma: você tem dois momentos em que você tem a ação protestante no Brasil. Um com a França Antártica, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e outra com os holandeses no Nordeste brasileiro. Então, normalmente ou sempre foi tratado assim, né? No que concerne a experiência do protestantismo no Brasil colonial, existiram duas experiências: França Antártica e domínio holandês no Nordeste, né? Então, século XVI e século XVII. Para além disso, não existe mais nada, né? Essa bibliografia ela trata então apenas século XVI e século XVII. Quando se refere ao século XVIII, né, o Erasmo Braga caracterizou lá no início ali em 1930, né, do século passado, ele caracterizou o século XVIII em especial da seguinte forma: a Idade das Trevas no período colonial brasileiro corresponde ao século XVIII. Então, para esse autor, né, e aqui há uma problemática já para a gente, o termo Idade das Trevas, né, tem muito a dizer sobre o momento que ele está escrevendo isso, né? É uma perspectiva já superada, em que atribui ao catolicismo medieval, por exemplo, como um período das trevas na Idade Média. Então, a gente está falando aí no início do meados do século XX. Então, ele está reproduzindo essa ideia de Idade das Trevas no período medieval católico para o período colonial brasileiro. Então, para esse autor, a Idade das Trevas no Brasil corresponderia ao século XVIII. A ação da Inquisição prejudicou as atividades industriais e agrícolas no país. Em 1720, foi aprovada uma lei que tornava quase impossível entrar no Brasil, e aqui eu chamo a atenção desse termo, impossível entrar no Brasil de qualquer pessoa que estivesse a serviço da coroa portuguesa, da coroa ou da igreja. Estrangeiros eram, aí novamente, reforça essa ideia, absolutamente proibido. Então, a primeira característica é: dois momentos, século XVI e XVII, século XVIII, não existe isso no Brasil sobre o protestantismo. Aí a gente avança para um autor conhecido como fundador da historiografia mesmo do protestantismo no Brasil, que é o Emílio Leonardi. Na década de 60 ele escreve esse livro, O Protestantismo Brasileiro, e aí apenas um recorte que ele faz sobre o momento colonial, nada mais além disso existe nesse livro. E aí ele aborda, apenas cita, faz referência a Vilé Galhão, século XVI, França Antártica, e Maurício de Nassau, século XVII, domínio holandês. Ele aponta que não tem nenhuma relação com o protestantismo brasileiro de hoje, no caso ele estava escrevendo na década de 50 e 60. Deixamos de lado a biografia dos dois personagens bem conhecidos. Em suma, é sem importância nenhuma para Emílio Leonardi o protestantismo no período colonial, né? Então, o primeiro autor, ele
aborda 16 e 17, 18 não existe nada, e Leonardi aponta que o protestantismo no período colonial é inexpressivo, portanto não tem interesse nenhum para a pesquisa dele. A gente avança mais um pouquinho para a década de 80, né, com outro autor também renomado e reconhecido, Antônio Gouveia Mendonça. Ele retoma o século XVI e o século XVII, França Antártica e domínio holandês, e ele acrescenta aí o aspecto da França equinocial no Maranhão. Ele aponta a possibilidade de ter ocorrido o protestantismo ali na França equinocial, a tentativa de colonização francesa no Brasil, né? Então, com Antônio Gouveia Mendonça, são 3 momentos já: século XVI, França Antártica; início do século XVII, França equinocial; e ainda no século XVII, o domínio holandês com o protestantismo. Então, aí quando avança para o século XVIII, ainda continua na mesma perspectiva lá do início do século XX, do início do século XX com o Erasmo Braga. O século XVIII foi a da Inquisição no Brasil, a intensificação das atividades do Santo Ofício e a legislação restritiva quanto à imigração quase paralisou a vida na colônia nos seus mais variados aspectos. Pode-se dizer que até então, a vinda da família real, não houve mais protestantes no Brasil. Então ele afirma, não houve mais protestantes no Brasil desde o fim do domínio holandês no Brasil em 1654. Tá? Então é essa perspectiva de que você tem apenas 2 ou no máximo 3, e para além disso não existe mais nada, em especial não existe nada no século XVIII, é um ponto sempre repetido pelos autores, né, da historiografia do século XX. Tá? E aí o Carl Joseph Hahn, ainda na década de 80, bebendo aí toda essa historiografia do século XX, ele praticamente vai reproduzir o que foi dito pelo Erasmo Braga, né, lá no início do século XX. A luta interna entre o clero secular e as ordens religiosas, e entre as fazendas de propriedade de ordens dos senhores de terras portugueses, não abriu nenhuma porta para a entrada de não católicos. A Inquisição fechou então todos os portos aos que professavam a fé protestante. Então você tem mais uma vez, né, uma perspectiva de que, para além das 2 experiências protestantes na França Antártica e do domínio holandês, você não tem mais, não existe mais, né, porque a Inquisição fechou os portos aos que professavam a fé protestante. Então você tem termos como absolutamente não existe, não aconteceu, sempre há uma negativa de que não tem mais nada além do século XVI da França Antártica e do domínio holandês. Há sempre essa perspectiva de que não tem nada mais além disso, né? E aí quando a gente sai do século XX, né, dessa historiografia produzida no século XX, e a gente avança para o mais recente, né, o século XXI, e aí eu deixo a recomendação para quem tiver interesse em abordar mais essa temática, é esse livro, né, Os 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, né, e aí já uma historiografia do século XXI, e já vai trazendo problemáticas novas para aquela perspectiva, né? E os autores apontam o seguinte: a temática do protestantismo no período colonial foi pouco visitada pelas primeiras gerações de historiadores. E aí, N dificuldades, né? Desde o próprio interesse em ignorar completamente, como o caso de Emílio Leonardi, que aponta diz, não tem interesse nenhum. Colonial não traz não contribui nada para o que ele estava estudando na década de 60, né? Até mesmo acesso às fontes. Então, uma questão do século XX, da historiografia produzida no século XX, também é essa de ter acesso às fontes, né? Então, a partir do século XXI, principalmente agora com os meios digitais, a gente tem acesso a fontes que no século XX não teria acesso. Então, foi pouco visitado, né? Mas, nesse período, tem algo a se contribuir nesta área de pesquisa do protestantismo no período colonial, porque além de ser necessário revisitar o que já foi escrito, nós temos novas fontes, não exatamente novas, né, mas as fontes que foram produzidas no período disponíveis para a gente, né? E aí a gente entra, então, eu trouxe esses 3 exemplos de novas visões sobre o protestantismo no período colonial. O livro do Ronaldo Vanfas, Traição, e ele aborda o domínio holandês, né,
ele faz uma pesquisa em especial sobre um padre que vai se converter ao protestantismo e vai para a Holanda, né? Um padre jesuíta, né? E aí ele traça todo um panorama do domínio holandês a partir das figuras desse padre, que é o Manuel de Moraes. Ele passa para o lado holandês, vai para a Holanda, depois retorna. Então aí há todo um enredo. E aí, apesar de ser o domínio holandês, que é um momento muito trabalhado pela historiografia do protestantismo, e o interesse do Ronaldo van Efes não é a historiografia do protestantismo, né? Ele traz outro personagem que foi importante naquele momento, né? E quando se fala em traição, aí a gente lembra do velho conhecido Calabar, né? Domingos Fernandes Calabar, né? Que é uma figura, inclusive, que o próprio Ronaldo van Efes ele caracteriza como o traidor mor. É uma figura também necessária de ser revisitada a partir de uma perspectiva que tenha mais ênfase na religião, né? Esse momento do domínio holandês é muito trabalhado ou visitado com pesquisas em Pernambuco. O domínio holandês em si como um todo é pouco visitado por pesquisas em Alagoas. Então é um momento pré-colonial muito visitado na historiografia, mas pouco visitado no que se refere a Alagoas específico, tá? Então é um momento, um período muito em aberto para pesquisa no que se refere a Alagoas, e em especial a como vai ser marcado ou como vão ser interferidas as relações em Alagoas a partir do momento que você tem a inserção do protestantismo, né? O que acontece? Como que as pessoas se relacionam aqui? E temos, né, fontes disponíveis digitalmente para isso. Por exemplo, entre 1635 e 1637, o que hoje é Alagoas foi o centro de controle da máquina burocrática portuguesa, que foi o período da guerra, né? Que você sai toda a estrutura burocrática do que é Pernambuco e se desloca em direção a Salvador, e por 2 anos fica aqui em Alagoas. Então você tem a máquina religiosa, estatal, burocrática funcionando aqui no que hoje é Alagoas, né? Então tem esse livro do Ronaldo van Efes, tem o da Rosana Gomes Brito, que já avança mais um pouco. Ela pega o século XVI e XVII a partir das fontes da Inquisição, e ela aborda esse período, mas ela sai desses 2 momentos, a França Antártica e o domínio holandês. E a Jaqueline, que ela aponta a continuidade da Igreja Protestante no Brasil depois da saída dos holandeses, né? Para ela, a primeira igreja protestante brasileira é a igreja formada por indígenas, que são indígenas que se converteram ao protestantismo, e quando os holandeses são expulsos, eles se direcionam ao interior do Ceará, e lá eles continuam praticando o que eles teriam aprendido com o protestantismo, né? Em especial o calvinismo holandês, né? Então esse primeiro panorama que a gente teria ou tem. Vamos para as fontes. Elas existem? Bem, se algumas pessoas trabalharam, é porque elas existem, né? Primeira coisa. E outra questão, não é porque algumas pessoas já trabalharam essas fontes que elas não podem ser trabalhadas novamente, né? Então, a gente como historiador está sempre buscando revisitar fontes com novos olhares sobre essas fontes, né? Então, existem fontes, né? Das mais diversas, e mesmo aquelas que foram trabalhadas, ou seja, o século XVI, século XVII, precisam ser revisitadas. Onde? E aí eu vou trazer alguns apontamentos de onde estão essas fontes e como a gente acessa essas fontes. O que elas nos dizem, o que nos dizem ou podem nos dizer, né? E aí eu separei 3 lugares que a gente pode acessar essas fontes. A Inquisição, ou seja, o Tribunal de Santo Ofício Português, que são arquivos que estão disponíveis para a gente, né? São arquivos que eu pesquiso. Jamais fui a Portugal, mas tem alguns anos que eu trabalho com arquivos da Inquisição, tá? Dá um trabalhinho? Dá, mas felizmente já estão disponíveis, né? Então, pior antes que a gente tinha aqui em Portugal, tá? Então, primeiro local, Inquisição.
da administração portuguesa, arquivos disponibilizados através do Arquivo Histórico Ultramarino. O Arquivo Histórico Ultramarino fez um acordo com a Biblioteca Nacional e todos os documentos referentes ao Brasil foram, à época, né, não digitalizados, né, como se fala de antigamente, antes de digitalizar, microfilmados e foram levados para a Biblioteca Nacional. Aí, depois, né, quando vieram os meios digitais, a Biblioteca Nacional disponibiliza online toda a documentação acerca do Arquivo Histórico Ultramarino. E aí, qual é a questão do Arquivo Histórico Ultramarino? Está disponível, beleza, só que é um documento administrativo, ele não trata de aspectos religiosos. Então, a gente tem que cruzar essas informações administrativas com outras informações. E mais na frente eu vou falar como que é possível a gente fazer isso. E os relatos dos viajantes, né? No caso, tem algumas coisas traduzidas e tem outras não traduzidas, né? Então já tem alguma coisa traduzida que é mais fácil da gente trabalhar, publicado em livros, né? Então, relatos de viajantes, tem viajantes a mais diversas variações, né? Você tem católicos, protestantes, né? Inclusive no século XVIII, e aí a gente vai entrar nessa problemática do século XVIII, que tem sido bastante não trabalhada, no caso, né? Eu vou começar então do caso de trás para frente, né? Do relato dos viajantes. Eu tirei um especial que me chamou bastante atenção, né? Que é desse pastor alemão, Friedrich Ludwig Langsted, se é que se pronuncia assim. Olha só, ele está em 1782, e a gente está falando, portanto, do século XVIII. É aquele momento que o Erasmo Braga caracteriza como Idade das Trevas no Brasil, e, portanto, absolutamente proibido a entrada de estrangeiros, tá? Mas na verdade aconteceu sim, tá? A entrada de estrangeiros não residentes, mas a entrada de estrangeiros sim. E aí, nesse relato dele, né, ele está de passagem pela cidade do Rio de Janeiro, então ele não fica no Rio de Janeiro, ele está de passagem, né? Coisa que foi muito comum no período colonial, porque nós estamos falando de um período em que o transporte ele é apenas marítimo, em navios de madeira movidos a vela. Então houve com muita frequência a chegada de navios estrangeiros no Brasil durante o período colonial, inclusive esses navios que traziam protestantes, tá? Que vinham pedir socorro. Na cidade do Rio de Janeiro, então ele está na cidade do Rio de Janeiro em 1782, e ele relata o seguinte: na cidade do Rio de Janeiro, os católicos realizavam muitas procissões, algumas das quais brilhantes. Esses eventos contribuem muito para entreter. Embaçou aí, não foi na vista não, foi o slide, né? Sozinho aí. Os católicos, esses eventos contribuem muito para entreter a população. E aí há uma caracterização do termo que não é nosso objeto, né? Mas é uma possibilidade também de problematizar isso, né? Quem são essa população e quem é a caracterização dessas pessoas. No dia de Ascensão, presenciei uma dessas manifestações religiosas. Conheci o capelão de um regimento português que falava razoavelmente bem o latim, e alguns simpáticos monges do mais famoso convento local, o de Santo Antônio. Então, primeiro ponto, você tem um pastor protestante que está em 1772 caminhando na cidade do Rio de Janeiro, e ele conversa com um capelão português católico. O prior desse convento, e aí já é outra liderança católica, não é mais aquele capelão do regimento, o prior desse convento chegou até mesmo a me abraçar. E aí a gente percebe que há um certo choque para ele, né? Como assim me abraçar? Sem que para isso exigisse que eu renegasse a minha fé. Então há um encontro e há uma proximidade nesse encontro. Esse religioso interrogou-me sobre o estado da filosofia e da religião da Europa, me entreteve durante algum tempo de uma maneira muito agradável. Primeiro ponto, então, você tem um pastor transitando na cidade do Rio de Janeiro em 1782 e se encontra com lideranças católicas e tem um contato e conversa com essas lideranças católicas. Não apenas isso, ao longo da sua descrição, ele narra que ele visitou vários lugares, como igreja, convento, biblioteca.
Então esse pastor ele transita na cidade do Rio de Janeiro em 1782. E além desse relato tem outros relatos, né? A administração portuguesa, e aqui aquele cruzamento que é necessário a gente fazer para poder pensar o protestantismo utilizando os arquivos da administração portuguesa. Aí em 1759, qual é o cenário aí? Era em meio à Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França. Em meio a esse conflito, Portugal estava neutro no conflito até 1762, pouco antes de terminar a guerra. Portugal estava neutro. Os franceses tentam atacar os ingleses no mar, e aí os ingleses se deslocam com sua frota carregada de material que estava vindo das Índias, 6 navios, e esses navios atracam em Salvador. E aí você tem 6 navios com aproximadamente 600 marinheiros ingleses na cidade de Salvador no ano de 1759. Depois os franceses vêm e também chegam à cidade, né? Se a gente está falando de ingleses no século XVIII, muito recentemente faleceu a rainha da Inglaterra, então provavelmente está muito vivo em nossa memória que os ingleses são anglicanos e, portanto, protestantes da reforma do século XVI, né? Então você tem um contingente de protestantes em 1759 chegando à cidade de Salvador, e eles transitam na cidade de Salvador. Não só transitam, como arrumam confusão, enche a cara no bar, briga, e padre entra no meio, mete o cacete neles. Muita confusão, muita confusão. Então eles estão no bar, estão na rua, estão em hospital. Aproximadamente 600 ingleses estão circulando na cidade de Salvador no ano de 1759 durante alguns meses, né? E aí é o vice-rei, né, o Conde dos Arcos, ele há uma série de documentos que ele vai deixando a par, né, ainda não, que virá a ser, né, o Marquês de Pombal, né, ele vai constantemente deixando o Marquês de Pombal a par dessas circunstâncias. Vendo o meu reduzido deste aperto, que aperto? Ele tinha aproximadamente 600 ingleses e 1000 franceses, que os franceses estavam com uma esquadra de 3 navios com aproximadamente 1000 marinheiros, né? E estava dentro de uma missão para interceptar os navios ingleses e tomar sua mercadoria. E aí os ingleses vêm para o Brasil porque eles tinham a aliança inglês-português, então era visto Portugal e suas colônias como amigos, né? Então sendo amigos, portanto, e neutro, né? Então, portanto, ele estaria protegido, pelo menos em tese, né? O aperto era esse, né? Então, em que se achavam os capitães de navios ingleses de apoderarem, de ser apreendidos pelos franceses, os obrigavam a buscarem todo o pretexto que lhes fosse impossível descobrir, para que, por todo modo, com a ação fosse entregue deles sua majestade e fidelismo, de quem depois os pretendiam haver com todos os danos que alegassem. Tomei a determinação de lhe não fazer mais leve constrangimento para saírem do porto enquanto eles estivessem os franceses. Então, ele permitiu que os ingleses ficassem até os franceses irem embora, deixando inteiramente à disposição ao seu arbítrio saírem ou não quando julgarem que lhe era conveniente, né? A todo momento, segundo percebe-se na documentação, os franceses estão buscando meios para justificar uma agressão aos ingleses dentro do porto da cidade de Salvador, né? Então eles arrumam confusão quando vão buscar água potável, eles arrumam confusão no bar, arrumam confusão no hospital. Há uma série de conflitos que constantemente os franceses estão tentando causar com os ingleses, e em meio a isso, o vice-rei vai produzindo documentação e colocando o governo português a par, né? E aí não diz que eles eram protestantes, né? Mas, como nós sabemos, os ingleses são anglicanos. Então, portanto, você tem um contingente, né? E aí é preciso cruzar, né? Esse aspecto em particular eu cruzei na minha dissertação, tá? E aí eu trabalhei, por exemplo, né? A gente vai chegar nela depois no estudo de caso, aí eu falo sobre isso, tá? Como eu cruzei os arquivos da Inquisição que apontava a chegada de navios holandeses em 1754, tá? E aqui a Inquisição, né? Outro exemplo, né? Esse é um caso bastante curioso,
né? É de 1794, veja, então a gente ainda está no século XVIII, né? Esse cara chamado José Alves Teixeira, ele criou uma confusão na vila de Guarapiranga, que fica no interior de Minas Gerais. Durante a missa, ele afirmou a seguinte, e aí várias denúncias foram roladas para o Tribunal de Santo Ofício, para a Inquisição, né? Pouco depois, e aí o denunciante afirma sobre José Alves Teixeira. Pouco depois passou a dizer que só cria em Deus verdadeiro, mas que este Deus não era o que nós adorávamos. No caso, o catolicismo que está sendo praticado naquele momento ali, naquela igreja, naquela capela, em Guarapiranga, no interior de Minas Gerais, do século XVIII. Quando não respeitava imagens, nem a de Cristo, e que só homens materiais o faziam, por um continuado abuso, sem repararem em que as imagens não passavam de uns tocos de pau, que não havia inferno como nós o críamos, e que somente respeitava, e aí o que chama a gente bastante atenção é isso, ele respeitava somente Lutero e Calvino, acrescentando por último que ele há muito estava fixo nesses péssimos sentimentos. Veja, é o denunciante dizendo que há muito José Alves Teixeira dizia que pensava isso, mas que isso estava oculto. E aí a grande interrogação fica: como em Guarapiranga, o interior de Minas Gerais, em 1794, Lutero e Calvino chegaram até José Alves Teixeira? Eu não sei. Apenas eu vi esse documento, ele está lá disponível para quem quiser pesquisar ele. Agora, o que eu sei e que eu percebi pela documentação, há uma relação entre, também envolve a maçonaria, tá? Então tem protestantismo, maçonaria, a gente está falando do período que acontece a Revolução Francesa, a Revolução Americana, então é preciso envolver aí questões políticas, religiosas desse momento, né? Tá? O que aconteceu aí eu não sei, está em aberto para quem desejar pesquisar, né? Esse e outros, né? Eu dou um exemplo da documentação que eu já consegui fazer o levantamento da Inquisição, tá? Então esses ou é um trecho de alguns. E o nosso último ponto, o protestantismo de invasão, século pré-colonial. Que protestantismo é esse que nos apresenta esse conjunto de fontes, né? O termo protestantismo de invasão contempla a presença de protestantes na América Portuguesa. A bibliografia, ela sempre caracterizou isso, né? Você tem o protestantismo de invasão, você tem o protestantismo de imigração e o protestantismo de missão, né? O de imigração e o de missão, especialmente de missão, é o que o César depois vai trabalhar para a gente, tá? E aí percebam, né, a recepção daquele pastor no século XVIII e depois a recepção dos pastores no século XIX, né? Então há um momento na nossa história que a dinâmica se altera, né? Então quando a gente pensa, né, a partir desse conjunto de fontes, né, é possível, é viável ainda a gente atribuir esse termo, protestantismo de invasão, para caracterizar ou definir o protestantismo no Brasil colonial? E primeiro problema, a série de evidências, algumas delas que eu trouxe aqui, nos apontam que a presença do protestantismo, ou dos protestantismos ao longo do século XVI, XVII e XVIII. Se você tem a presença, né, de protestantes ao longo de todo esse período, como que eu vou reduzir apenas a dois momentos, né? A França Antártica e o Brasil holandês? De outro, denominar a presença de protestantismo de invasão não contempla a extensão da problemática, apenas reduz a dois momentos específicos. No mais, ao considerarmos o ponto de vista dos nativos, por exemplo, não seria também o catolicismo invasor? Então, reproduzindo quem falou então lá, né? Então, a gente teria que dizer que no período colonial nós tivemos o catolicismo invasor e o protestantismo invasor, de invasão, né? Catolicismo de invasão e protestantismo de invasão. Talvez, se não de invasão, mas de conquista. De conquista, catolicismo de conquista, protestantismo de invasão, catolicismo de conquista, protestantismo de conquista. Eu diria que, bom,
iria, sem pensar tanto, mas um protestantismo, se não de invasão, mas de viajantes. De viajantes. Se não tem igreja instalada, se não tem oficialmente ninguém mandado para oficiar o culto, pregar, mas está transitando, está viajando. Pelas fontes a gente já viu que tinha gente, né? Oi? Pelas fontes a gente já viu que tinha gente, né? Onde tem gente. O que é história? Aquela velha resposta do Mark Bock, né? O que é história? Não é o homem no tempo e no espaço? Não, quando o José estava falando acerca, né? Eu lembrei também, atualmente, o primeiro documento que a gente analisou aqui, a relação de espanto do pastor protestante ao ser recebido por um católico, ser bem recebido. Então eu acho que isso não era algo comum na Europa. Sim. Né? Então até abre uma... Sim. Como é que eu posso dizer? Problemática. Uma problemática Porque aqui, você né? tem uma percepção do que é, e quando você chega, não é aquilo que você acha que é. Exato. Aí abre a problemática que eu havia levantado inicialmente, sobre se havia uma espécie, no Brasil especificamente, né, se ou não, se foi só aquele padre que era um curioso, mas um certo aspecto mais brando, não sei. E aí onde que a gente acha a resposta? Ou não acha? O historiador tem que ir para as fontes. Só a Né? A pergunta está com a gente, eu também não sei. Nós, né, somos historiadores e temos que ir para as fontes. Eu também. Mera conjectura, né? Eu tô trazendo aqui problema para vocês, problema para mim, problema para o César, problema para a gente. Né? Problema de pesquisa que estão em aberto, que a gente precisa interrogar como historiador. Né? É o homem no tempo e no espaço. Porque você tem no espaço. Né? E você tem pessoas. E tem pessoas que você tem que ir buscar a resposta. Bem, o que eu estou me arriscando a dizer é o seguinte, e aqui vem a minha doidiça, né? Aí a besteira que eu digo é essa aí. Primeiro, o que vai diferenciar o catolicismo do protestantismo é que um é contínuo. O catolicismo, desde que teve os seus primeiros passos no Brasil, em 1500, com a chegada daquela escada de Cabral, que vem junto igreja e Estado, ele é contínuo.